Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do empresário Marcelo Vargas, lá do município de Belford Roxo, vai estar falando sobre a questão de gestão pública no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e internacional. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui no estúdio o Marcelo Vargas, empresário aqui lá do município de Belford Roxo. Marcelo, primeiramente quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Que nada, Renato, a satisfação é toda minha de estar aqui junto com você, mais uma vez, né? A gente trabalhando esse trabalho árduo de longos anos, da década de 80, na Areia Branca, nas associações de moradores. Eu comecei até lá, inclusive entender um pouquinho de política contigo, e somos aí um grande estudioso da política, tanto nacional como a política municipal, que é o nosso interesse. Agora, Marcelo, até para quem está nos assistindo, quem é Marcelo Vargas? O Marcelo Vargas é um garoto nascido, criado na Areia Branca, e filho da professora Joana Dark, que foi diretora da Escola Jardim América por longos anos, se aposentou na Escola Jardim América, na Ponte Gazada, e joguei bola no Heliópolis, fiz tudo que todo garoto precisava fazer, viajei muito, sempre fui independente, gostei do meu trabalho, e uma parte da minha vida, em 1986, eu decidi voar um pouco mais alto, Renato. Fui parar nos Estados Unidos, morei em Nova York por 9 anos e morei por 5 anos no estado da Flórida. Em 2000 eu voltei aqui para o Brasil e voltei para Belford Roxo. Agora, nós tínhamos conversado, Marcelo, e você tem uma série de situações que aconteceram na tua vida, e é até curioso a questão a sua nos Estados Unidos. Conta um pouco do trajeto, né? Porque é uma audácia de uma pessoa sair da Baixada Fluminense, de Belford Roxo, parar nos Estados Unidos. Como é que foi esse trabalho lá? Renato, foi até interessante, tá? Porque eu saí daqui em 86, cheguei nos Estados Unidos em março, dia 26 de março, e lá eu fui trabalhar num campo de golfe. Trabalhei num campo de golfe, cuidando qual estado dos Estados Unidos? Nova York, no Flushing Meadow Park. É o mesmo parque que tem o US Open, que é o aberto de tênis dos Estados Unidos. E lá eu trabalhei, tinha um mini de golfe lá dentro, no campo de golfe, e eu trabalhei lá durante 2 anos. Lá conheci várias pessoas, inclusive conheci o congressista Gary Ackman, que era um senhor, que gostava muito de mim, que ele era membro do Congresso, que quando eu levei a minha família para lá, para os Estados Unidos, foi com o cartão dele. Ele me deu, ele falou, o dinheiro eu não posso te ajudar, mas quando ela chegar no aeroporto, você mostra o cartão e diz que ela vem para minha casa. E foi dito, eles escoltaram elas até lá fora no aeroporto. E foi uma carreira bacana. Depois eu trabalhei com limusine, fiquei 6, 7 anos trabalhando com limusine e conhecendo os artistas de Hollywood. Qual que um desses que você trabalhou assim? Você bota na ponta do dedo todos eles, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, James Cameron, todos eles, Farrah Fawcett, a Telly Savalas do Kojak, Robert De Niro. E como é que foi as experiências? Eles têm assim, aquele que era mais simpático? Tem. A maioria deles são tudo gente boa, são pessoas que, como se diz, acredita até no teu trabalho, trata você como um motorista, como uma pessoa decente. Só teve um que foi minha decepção, Renato. Bruce Willis. É mesmo? Aquele do... Duro de Matar? Duro de Matar, mas na nossa época que eu saí daqui, era da Gata e o Rato. Você lembra? Aquele programa que tinha... Tinha cabelo. Não tinha cabelo e tudo ainda. Era da Gata e o Rato. Eu fiquei totalmente comovido, né, quando coloquei ele na limusine, mas vou falar para vocês, é um porre, um cara mal educado, um cara que não falou, não conversou, não deu bom dia nem para mim, nem para a publicitária que estava com ele, entendeu? Enquanto outros já pede você para tirar o terno, pede você para tirar a gravata, que você seja uma pessoa normal, mas ele não, ele foi um burrão, pegou no livro, fiquei 16 horas com ele no carro. Caramba. E no livro ele ficou lendo e não deu atenção pra gente. O Schwarzenegger. Schwarzenegger é sangue bom, muito sangue bom, pessoa humilde. Dirigi também um grande astro que era o Barry White. Foi uma satisfação dirigir aquele astro Barry White, porque eu dancei muito naquele embalo de Belford Roxo ali. As músicas dele eram impressionantes. Barry White, foi uma honra ter o Barry White no meu carro. Eu só fiquei muito triste quando ele, contar aqui uma coisa triste, quando ele acendeu
um cachimbinho de crack dentro do carro, né? Foi. Inclusive foi na reinauguração do Apollo Theater. É um teatro no Bronx, que estava fechado por muitos anos, e eles revitalizaram o teatro. E nesse dia houve grandes artistas da música, da televisão. Você sempre pegava eles e nos locais, pela quantidade de horas que você trabalhava com ele, tinha uma grande intimidade. Né? Chega a ter intimidade com Harrison Ford, tá? Robert De Niro, Harrison Ford, a própria Madonna, do Indiana Jones, a própria Madonna. São pessoas que já queriam você como exclusivo, entendeu? Que tinha suas intimidades, as intimidades ficava conosco, entendeu? Hoje eu posso falar... Agora o assédio é muito forte, Marcelo? Demais, Renato. Demais. Você fica maluco dos caras andar de pendurado no carro para tirar uma foto, para chegar perto. Os paparazzi, para perto, pegar um furo de reportagem, né? E os caras se arriscam a vida mesmo? A vida. Fica de pendurado no carro de lado assim, vai chegando para tirar uma foto, botar a câmera e tirar uma foto. Então tu acha que aquele acidente que houve com a princesa Diane foi em função de ter fuga? Acredito que aquilo deve ter sido isso. Eles são atrevidos mesmo, são atrevidos. Em alta velocidade? Alta velocidade, você às vezes... Eu cheguei a entrar numa contramão, tipo uma Presidente Dutra dessa, para poder fugir deles, e eles vieram na contramão junto com a gente. Eu ao ponto de perder minha carteira, que a Madonna tinha um namorado novo, e todo mundo sabe, namorado novo da Madonna, ela não quer que saiba, né? Ela é mais novo que ela, e eu nem soube o nome dele. Agora, como é que faz, por exemplo, a multidão tá ali, né? Até curiosidade. Você chega com uma limusine não é um carro qualquer. Não, mas lá é qualquer, lá é um carro que você vê constantemente. Os caras sobem no capô, tenta... Não, aí não. Eles não fazem isso, mas ficam travando, né? Trava o carro para tirar foto, trava isso, aquilo. Eles realmente são impetuosos. Mas os artistas, por exemplo, são metidos? Não são, é a vida normal. Por exemplo, no Rock, no filme, acho que foi o Rock 4, eu fiquei com o Sylvester Stallone, fiquei 20 horas com ele, peguei ele 7 horas da manhã e fui até quase a madrugada, porque a minha empresa que eu trabalhava com o estúdio de Hollywood. E com isso, todos os premiers da Broadway éramos nós que fazíamos toda a produção. A produção, não, o traslado deles, tanto do JFK Airport, do JFK até a cidade, e durante a cidade, que durante o dia eles fazem a publicidade do filme nas rádios e televisão, entendeu? Nos programas de televisão. Então eles ficam ali programa direto para fazer a publicidade do filme. Agora, por exemplo, a cidade dos artistas é Los Angeles mesmo? Ou é Beverly Hills? Onde eles moram. Todos eles têm apartamento em Nova York. Um mora perto do outro mesmo? Perto não. Distante, eu não sei, né? Mas em Nova York, quando eles não têm apartamento, o estúdio tem um apartamento que eles ficam alojados no estúdio. Então, Tom Hanks, é um cara fantástico, entendeu? É um cara que você pega ele brincando com os filhos na limusine, entendeu? Pediu uma pizza, essa foi engraçada, pediu uma pizza e pediu o cara para entregar na esquina. Entrega nessa esquina. Aí nós chegamos na esquina, tava o cara com a pizza na mão esperando para entregar a pizza, aí ele abriu. Porque é muito difícil, Renato, o crescimento dos filhos são sem a presença deles, entendeu? Porque eles fazem 3 filmes por ano. Quando o filme é nos Estados Unidos, demora 3 meses. E quando o filme é fora, que vai fazendo a parte na Europa, demora 4 meses. A família fica desassistida. A família fica, e quando os dois às vezes são artistas, que a maioria das vezes são, um fica de um lado e fica do outro, entendeu? Então os casais só encontram às vezes na mesma cidade, por conveniência até de um próprio filme, entendeu? É complicado isso. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o empresário Marcelo Vargas, né, contando vários assuntos, e nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Bem, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a participação do Marcelo Vargas, né, ele é de Belfort Roxo, falando sobre toda a sua vida e a sua carreira, né, no mundo empresarial. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então, eu quero mandar uma proposta, quero participar do programa, quero dar uma entrevista, estão todos convidados aí. É só você entrar no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Ali está o e-mail, você manda, né, nós vamos aqui ter o maior prazer de recebê-lo. Marcelo, toda essa vida, né, de uma mudança da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, primeiro mundo,
dá uma guinada de 180 graus na cabeça da pessoa. 360, né? E aí eu digo o seguinte, por que a qualidade de vida dos Estados Unidos é diferente da qualidade de vida do Brasil? O que falta para o Brasil se ajustar? Porque lá todo mundo ganha bem, o padrão de vida é um padrão de vida que todo mundo quer ir para lá, né, nos Estados Unidos, para poder mudar. O que está faltando aqui? Como é que você faz essa avaliação? Está faltando o que a gente está tentando resgatar agora. O que eu mais vi nos Estados Unidos foi uma coisa chamada patriotismo, Renato. O americano, ele ama o país dele. Ele ama a democracia, ele ama o capitalismo, você entendeu? E lá, se você vê lá, você vê pessoas também de rua, muito pouco, né? Tem mendigo lá? Tem mendigo. Inclusive mendigo, um amigo meu falou, quando foi lá comigo, ele falou, Marcelo, aqui é estranho, rapaz. Eu fico chateado, porque aqui até mendigo fala inglês. Eu não falo, ele fala, eu não falo. Mas tem muitos, como se diz? São reservistas, não, são pessoal que foram para a guerra, né? Estão nas ruas, porque não souberam cuidar da sua vida. Porque lá, Renato, ó, lá não tem fundo de garantia, lá não tem aposentadoria de SUS ou INSS, tá? Você se aposenta com 65 anos, entendeu? E recebe um salário mínimo como qualquer um. Mas o salário lá é bom, né? Não é bom, é $900. Se você não tiver um negocinho, por isso que lá existe a previdência privada. Todo mundo lá faz uma previdência. Mas com $900 dá para viver? Não. Muito mal, você tem um cantinho para você morar pequeno, entendeu? Mas tu ainda consegue ainda comer, fazer suas compras, comer a sua comidinha, mas viver como pobre. Mas emprego tem? Emprego hoje tem. Porque os Estados Unidos, ele consegue se superar muito rápido. Por exemplo, eu passei lá na primeira Guerra do Golfo, em 91. Foi quando eu vi realmente que todo americano ele já conhece do processo e ele trava tudo, ele compra tudo, ele não gasta mais dinheiro, ele a obra que estiver fazendo ele para, porque ele sabe que o país vai ter um problema sério. Então ele se prepara para isso. Planejamento, entendeu? Então, por exemplo, o americano, ele primeiro faz a casa, eles casam, compram sua casa, faz o quarto do filho, modela o quarto do filho e começa a botar $100 numa previdência do filho e depois ele tem um filho. Tá. Você entendeu? Então eles fazem um planejamento. Às vezes tu vê americano com a idade já avançada e com filho pequeno, mas eles só têm um filho quando eles podem realmente dar o melhor para o seu filho. Entendi. Não é todos eles em geral, mas 90% você pode ser que é assim. Entendeu? Então é um país que é acolhedor, acolhe todo mundo, entendeu? Então eles conseguem se superar muito rápido porque o povo é patriota. O povo ama aquele país. Esse resgate do Bolsonaro hoje, de amar a sua bandeira, amar o seu país, é o que está precisando no Brasil. A gente deixar de ser partidário. Não é partido. O partido nosso é o Brasil. Nós temos que botar o Brasil sempre em primeiro. Porque se cuidar do Brasil, você está cuidando dos seus filhos e netos. E isso o americano tem de bom. Ele faz isso. Ele cuida do país dele, ele zela pela bandeira. Você passa nos Estados Unidos, no 4 de julho, que é o 4 de July deles, você vê todas as casas com a bandeira dos Estados Unidos, são fogos, eles celebram a independência americana. Então essa parte do patriotismo que nós estamos vendo aí, no dia 26, as bandeiras brasileiras para tudo quanto é canto, isso é bonito. E as pessoas que estão aí de esquerda, como eu disse essa semana, eles não conseguem mais pegar o balão. Você lembra, a gente saía na correria quando era garoto, atrás do balão para pegar o balão ainda, para poder apagar a bucha e depois soltar o balão de novo, né? Nada. Aqueles que não pegavam o balão, o que fazia, Renato? Tacava pedra no balão para queimar o balão. Então hoje a esquerda está dessa forma. Eles não conseguem mais pegar o balão, eles estão com pedra para o balão queimar. Agora, Marcelo, uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, nós estamos vendo agora um momento difícil no Brasil. A violência agora, você liga a televisão, bala achada, bala perdida, bala encomendada e bala assassina. Aí você vai na Avenida Brasil, parece um exército de zumbi ali embaixo dos viadutos, arriscando, vendendo produto roubado. Está arriscado até para atropelar crianças, já aconteceu. Idosos, velhos ali. As pessoas... Aquele filme que tinha na Band, né? Zumbi, né? A Zumbilândia. Parece que agora virou a ficção, né? Virou realidade. Virou realidade. Então...
E lá nos Estados Unidos, por exemplo, essa onda de violência que tem aqui no Brasil é igual lá? Lá existe essa violência nem toda? Noção, Renato. Rapaz, é um país onde tem prisão perpétua e pena de morte, todo bandido vai ter medo. Todos eles, Renato. Nos Estados Unidos, na época que eu vivi em Nova York, por exemplo, não tinha, a pena de morte tinha sido extinta em 1972. E até na década de 80 e 90, não tinha pena de morte. E você via, em New Jersey, do outro lado do Rio, tinha pena de morte, e do lado de cá não tinha pena de morte. Então eles praticavam os crimes em Nova York e fugiam para New Jersey. Para não ser preso. Para não ser preso por causa da pena de morte. E foi o intuito e o clamor da população, porque teve na época de um prefeito em Nova York, chamava-se Mayor Dinkins. Ele era escuro, entendeu? E com isso veio uma grande remessa, porque ele não queria saber de nada. Ele deixou para lá, o Estado foi criado, foi regido pela bandidagem, entendeu? Aí você via, começava a haver muito crime, até que veio o famoso Rudolph Giuliani. O Giuliani veio e investiu na segurança pública, botou o famoso Corme Damião, né? Você via dois policiais em cada esquina de Nova York. O Brasil já teve isso. 2 policiais em cada esquina de Nova York. Como se diz, tolerância zero. Tolerância zero. Por exemplo, o cracudo, não tem esse negócio aí que não pode, direitos humanos. O cracudo é o seguinte, ou vai preso ou vai se tratar. Fora da rua. É o combate ao tráfico, porque eles ali fomentam o tráfico. Entendeu? E em todos os países que fizeram isso, tolerância zero, deu certo. Lá tem negócio de arrego ou não? Não tem não, velho. Até quando a polícia para você, tu não tem... Pode até pedir, não oferecer. Pedir para te aliviar, pedir tudo, entendeu? Mas não tem, porque o policial é incentivado. Ele ganha bem. Ele ganha bem, ele ganha férias, ele ganha bônus pelas multas. Porém, existe uma corte com um juiz para julgar aquilo que ele possivelmente se procedeu arbitrariamente. Então, se você acha que ele foi arbitrário com você, a multa chega para você no correio, você preenche. Você é inocente, manda de novo o correio e marca uma audiência para você diante a um juiz, para você se defender. E o juiz trata os dois iguais. Não é igual aqui no Brasil, que você é penalizado em vez de ser educado. Não, e quem te julga é aquele que te multa. O mesmo cara que te multa é aquele que te julga, né? Agora, outra questão, a educação lá. Como é que é a educação nos Estados Unidos? A educação nos Estados Unidos não é das melhores, não, Renato. Tá? Porque o aluno escolhe até o high school, que é o ensino médio, ele escolhe as matérias e vai deixando as matérias para frente até o final. Mas o governo incentiva a estudar? Evidente. Até às 4 horas da tarde, não tem uma criança no meio da rua. Porque é o horário integral. É de 7 da manhã às 3 da tarde. Então, se uma criança estiver de manhã no meio da rua, a polícia pega aquela criança, leva para casa, ou leva para a escola, e o pai é responsável pelaquela criança. Isso é importante, você falou, horário integral. Horário integral. Então, que deveria ser implantado aqui no Brasil. Evidente que deveria. Tinha que ser uma lei nacional obrigando isso. O horário integral, porque a criança não pode estar, o horário de escola, a criança tem que estar na escola, ela não pode estar na rua. Então, eu já vi várias vezes, eu estamos no shopping, aquele grupo de crianças está no shopping, o policial... Até o próprio policial, o guarda do shopping, o segurança, o que vocês estão fazendo aqui? É horário de escola, até 3 horas da tarde, eles não podem estar ali. Nós não tivemos aula, peraí então. Pega o telefone, liga para a escola, se não teve aula. Se estiver matando aula, vai entrar todo mundo na carrinho da polícia e vai levar até a escola e leva até os pais. Está lascado. Está lascado, entendeu? Então isso são leis, porque aqui, Renato, se tem uma coisa que nós temos as nossas leis, tá? Mas elas são muito brandas. Você já viu nos Estados Unidos o cara pegar 9 sentenças de prisão perpétua? É complicado. 9 prisões perpétuas em sequência. Quer dizer, é para o cara nunca ter condições nem de sair numa condicional. Você entendeu? Agora, uma coisa que eu achei interessante. Você falou, a base do capitalismo incentiva o horário integral. A questão do controle, né? O poder público controla a questão de se a criança está na rua ou não está. E uma coisa importante, a questão lá do lixo. Tem tanto lixo na rua igual aqui no Brasil? Nem vê. Nem vê. Ser sincero para você, poucas vezes eu vi um caminhão do lixo passando. Poucas vezes mesmo. Eu não sei nem onde a gente colocava o lixo. Hoje a gente tem noção, mas vi na Flórida,
Na Flórida eu já vi, porque na Flórida é um estado bem plano. Então, os únicos morros que tem na Flórida são feitos de aterro sanitário. Mas são limpos, você não consegue ver, são tudo... As ruas são tudo limpas. Tudo limpa, limpíssima, limpérrima, entendeu? Agora, trazendo toda essa experiência, todo esse know-how, essa vivência, né, que você tem aqui para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, para a Baixada e para Belfor Roxo, né? Você é morador de Belfor Roxo, você acompanha bem. O que precisa ser feito para ajustar e todas essas situações que ocorrem dentro dos municípios, principalmente aqui na Baixada, em que não se tem qualidade de vida? O que está faltando isso? Você vai falar isso já. Então, vamos para um rápido intervalo e o Marcelo vai estar dando aí uma sugestão. Voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje, se você quiser acompanhar toda a nossa programação, saber as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então, mandar uma proposta de pauta, né, de formação. Você está fazendo um evento aí no seu município, né, na sua região, manda para nós para a gente poder divulgarmos aí. Inclusive, queria até chamar a atenção, essa semana agora fizemos várias entrevistas com vários secretários de trabalho e essa mentalidade nova, novo secretariado, né, com a gestão, estão querendo gerar muito emprego. Então é importante você acompanhar a nossa programação, que nós vamos dar dicas aí de como buscar emprego, como você se comportar na hora da entrevista. E eu e o secretário, entrevistamos o secretário de Trabalho de Caxias. Caxias é o segundo PIB, né? Entrevistamos o secretário de Trabalho também de Mesquita. E todas essas informações é fundamental para você. Marcelo, a gente estava conversando aqui de comportamento, né, de como a sociedade reage em função de como o gestor, né, seja o governador, o presidente, o prefeito, se comporta, porque ele é o espelho, né? A cidade se baseia na própria atuação dele. Aí a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o negócio do lixo, né, do teu filho. Eu queria até que você pudesse contar para quem está assistindo. Nós falamos de lixo. Lixo é um problema mundial. Tá? Quanto maior a população cresce, quanto maior é a quantidade de lixo. Chega uma hora que você não vai ter local onde você colocar e temos que tomar providência de fazer outros tipos de manejo no lixo. Mas eu estava contando para você, Renato, que em 91, meu filho nasceu em 90, em 91 eu vim para cá para o Brasil, para mostrar o bebê para a família. 27 anos atrás? 91. Eu vim para cá para o Brasil para mostrar o novo herdeiro, né, da família. E nós fomos lá em Cabo Frio, na casa de um tio meu em Cabo Frio. E chegou lá, do lado da casa tinha um barzinho, né, na garagem do rapaz. Aí o senhor veio, né, ele ficava sempre agarradinho no meu pé. A babá dele era argentina e falava um pouco de inglês. A gente falava só português em casa. E eles falavam espanhol lá, entendeu? Então, o Érico custou muito a falar, porque ele, também quando falou os 3 idiomas, tá? Ele falava espanhol, falava inglês, falava português, Então, o que acontece? O moço deu uma bala para ele. Ele pegou a bala, um pirulito, não sei o que foi, descascou, pegou o papel na mão. E ficou com aquele papel na mão, Renato. E batia na minha perna assim, pai. E o que foi, filho? Ele mostrava o papel na mão. Ele queria jogar o papel no lugar e não tinha uma cesta de... Não viu nada. Não tinha lugar, nada para jogar o papel. Tá? Aí o senhor dono do bar perguntou para mim, falou, Marcelo, o que ele quer? Ele falou, ele quer jogar o papel no chão, mas não pode jogar o papel no chão. Ele não consegue jogar o papel no chão. O senhor entrou correndo na casa dele, foi lá dentro, pegou uma cestinha de lixo dele, botou um saquinho, preparou, aí ele foi lá e jogou o papelzinho na cesta de lixo. Que exemplo. Então Com quantos anos, garoto? 1 ano e meio. Essa cultura, Renato, a gente tem que tentar. Não se faz da noite pro dia. Tá? Mas alguém tem que dar um sinal, alguém tem que dar um passo. Porque você anda em Belfor Roxo hoje, tá? Você não vê uma cesta de lixo para jogar um papel. Você não vê um poste com a cesta de lixo. Marcelo, vou falar um exemplo. Nós estamos aqui na beira da Dutra. Né? O PIB do Brasil, a riqueza do Brasil passa aqui. Toda, a maioria. São Paulo. Eu de carro, cidadão na frente com a família, abaixou o vidro, jogou uma latinha de refrigerante, bateu. No chão? No chão, veio no meu vidro como se fosse um tiro. Aí eu emparelhei, fui chamar atenção, porque ele é um motorista, estava lá e todo mundo rindo.
achando graça disso. Exatamente. Mas esse tipo de comportamento que é errado, você que tem que ensinar o seu filho, igual o exemplo que teu filho deu. Mas essa cultura tem que começar de baixo. Essa nossa juventude hoje está totalmente perdida. Foi criada numa libertinagem, fora dos padrões da família. Então a gente vai ter que rodar uma nova geração. E você vê muito o Bolsonaro muito com criança. Ele muito com criança de 7, 8, 9, 10 anos, que se ele conseguir tocar esses 4 anos e mais 8 anos, são crianças que vão ter uma formação diferente daqui a 8 anos. Vão fazer diferença. Então, o país que é capitalista, como os Estados Unidos, tem uma coisa que nós precisamos muito ter aqui, muito. Nós temos muitos direitos, mas ninguém fala sobre os nossos deveres. Entendeu? O respeito que todo mundo pede para ser respeitado são as primeiras pessoas que não respeitam o direito dos outros. Marcelo, falar em respeito, nós estamos vivendo agora uma crise no país, uma crise no estado, e aí a Baixada Fluminense, você é de Belford Roxo, agora teve uma intervenção, o prefeito foi afastado, o presidente da Câmara, o Marcinho Bombeiro, assumiu. Você já participou de gestões, já conhece. Daqui para frente, nesses 29 anos de emancipação de Belford Roxo, foi o primeiro prefeito que foi afastado pela Câmara de Vereadores. Um novo tempo, né? Tempo. Foi o próprio vereador, a própria Câmara que deu início a esse afastamento. E agora, o que tem que ser feito para poder melhorar daqui para frente, para que todas essas situações não ocorram? Porque Belford Roxo hoje, em termos de levantamento, ali não tem cinema, não tem teatro, a geração de emprego, a maioria da população depende do poder público, né? A grande maioria trabalha na prefeitura, a prefeitura hoje é o grande empregador, tanto a prefeitura como a Câmara de Vereadores, é o grande empregador. Eu entrevistei aqui 29 secretarias, era 44, depois as informações que eu tive, que não era, até mais do que isso. Aí você não tem uma informação clara e automaticamente, aí quando vem todas essas situações em que é um município que está no eixo Rio-São Paulo, um município importante, tem um parque industrial que é da Baia, pujante, né? E como é que você vê daqui para frente o que tem que ser feito? Renato, eu vou falar para você o seguinte, primeiro os gestores têm que pensar no povo, pensar mais no povo do que em si próprio. Durante os últimos anos houve uma boa época de crescimento, que o município era novo, precisava de bombeiro, precisava de batalhão de polícia, precisava de fórum, precisava disso tudo, e teve a gente pode até falar aqui, porque é minha amiga também, a Sula, foi uma grande repercussora no governo da Ana Maria, de trazer correr para formar uma cidade realmente de si própria, a gente ficar independente de estar indo para Nova Iguaçu, os cartórios vieram. Então, nós hoje temos uma cidade já completa, com batalhão, coisas que as outras não têm. Nilópolis não tem batalhão, então, Mesquita não tem batalhão, então quer dizer, tudo isso o próprio Nova Iguaçu, né, que vive batalhão de Mesquita, perdão. Então isso já foi formalizado no município de Belford Roxo. Só que a gente tem um grande problema, o Belford Roxo está inchado. A União está inchada. Porque a Constituição de 88 deu muitas benéficas, tinha muitas benéficas ao poder público, e com isso o poder público inchou de uma tal forma que hoje, a maioria do dinheiro que nós produzimos hoje está indo para custear a vida deles. Hoje mesmo estava na internet, hoje que eu leio bastante, até foi ontem à noite, a Câmara de São Paulo, a Câmara Estadual de São Paulo, tem um custo anual de R$1,5 bilhão de reais. Mas com o quê? Renato, tem uma sala de 10 metros quadrados, que cabe 5 pessoas, tem 50 pessoas nomeadas naquela sala. Então, isso tem que acabar, porque o mesmo repasse que é feito, por exemplo, Belford Roxo repassa para a Câmara Municipal 5% todo mês, que é do orçamento da Câmara, que é 5%. Quando crescer o orçamento, você não pode ficar passando os mesmos 5%, porque você sabe que a Câmara vai se sustentar com menos dinheiro. Então fica passando 5% com a arrecadação de 100, vai passar 5% com a arrecadação de R$1 bilhão. Hoje a Câmara de Vereadores de Belford são quantos vereadores? 25.
por exemplo, Nova Iguaçu enxugou, né? Era, se eu não me engano, 17, estou querendo baixar para 11. Mas não muda nada. Não muda nada, porque o repasse da Prefeitura de Nova Iguaçu para a Câmara é o mesmo. Só diminui. Só vai sobrar mais dinheiro. Mas você acha que Belfort tem que diminuir? Deveria diminuir, deveria. Ir para 19, 17, entendeu? Hoje são 25, mas 19 seria bom, ou 21. O que deveria diminuir, entendeu? E não tem concurso público, né? Já teve concurso público lá atrás, mas é tudo, você vê aí, o Ministério Público já revogou vários desses concursos, não tem transparência. Você olha hoje, eu fui na Firjan, e a Firjan tem um livro muito bonito dos municípios, e tem todos os dados do município, todos os dados do município, mas tudo que vem do município, estava tudo zero. As informações que vinham do governo federal, do governo estadual, tinha muitas informações. Tem informações para você se basear, até para fazer um governo decente, você se basear nos números, tanto da educação, quanto da assistência social, quanto da saúde. Por que demora? Por exemplo, vereador foi eleito para poder fiscalizar, para evitar esse tipo de problema, para poder acompanhar mês a mês, por exemplo, ele recebe salário para exercer esse papel. Tanto que criador de leis e fiscalizador do Poder Executivo. Se ele não for na Câmara, ele não tem presença, ele não recebe pagamento. Então, se ele recebe pagamento, ele tem que trabalhar. Se ele tem que trabalhar, ele tem que fiscalizar, para evitar esse tipo de problemas que ocorre direto, né? Isso atrapalha porque há uma anomalia na gestão, uma anomalia que eu digo é o seguinte: os serviços acabam sendo paralisados porque começa o serviço, não termina, aí daqui a pouco tem que refazer aquela conta, né, para poder, porque o tempo passou, deteriorou, todo aquele trabalho que foi feito ali acaba sendo prejudicado, aí tem que fazer uma nova licitação, quer dizer, você gasta o dobro para fazer uma coisa que poderia ser feita. Bem fácil, a burocracia. E, por exemplo, o Ministério Público fiscaliza os vereadores para poder eles fiscaliza até, Renato, fiscaliza de uma certa forma. Mas a Câmara de Vereadores daqui, ou de qualquer uma, são soberanas, né? Então eu até fico estranho, porque se existe um Tribunal de Contas que julga as contas do prefeito, que são pessoas que são capacitadas, né? Não estou dizendo que os vereadores não são, mas são pessoas que estão lá para isso, né? São contadores, outros profissionais que vão prestar checar as contas do gestor municipal, estadual ou federal. E acaba, quando eles negam a conta do gestor, vem para a Câmara aprova. Você entendeu? Então eu não sei nem para que serve o Tribunal de Contas. Nem sei para que serve o Tribunal de Contas. Não serve para nada, entendeu? E mostrou que todos eles estão presos, né? Serve para poder pressionar prefeitos aí, para poder ficar pegando propina e botando esse ciclo vicioso da corrupção. E na tua visão, essa visão toda do know-how que você tem internacional, o que faria para melhorar? Para que o município voltasse a crescer, para gerar emprego, para poder melhorar a educação, melhorar a saúde e fazer com que o município seja atrativo? Bom, deixa eu falar para você. Isso é interessante, essa parte da... Belford Roxo tem um orçamento hoje quase chegando perto de 600 milhões. Belford Roxo hoje tem quase 600 mil habitantes. O IBGE tornou Belford Roxo hoje com 508 mil habitantes hoje pelo IBGE. Belford Roxo ultrapassou o limite de 500 mil habitantes. Então, Belford Roxo, a partir de agora... Essa pesquisa foi até quando? Foi feita agora, recentemente. Atual passou para 508 mil. Então, o município hoje entra na fase de 500 mil habitantes a 250 mil habitantes. Belford Roxo vai viver bons momentos se realmente tiver um gestor que pensa no município. Por quê? Porque hoje tem que mudar, tem que fazer política para conseguir mudar o status do município diante do FPM, que é o Fundo de Participação do Município. E o IDH de Belford Roxo estava abaixo de Japeri. Além disso. Mas Japeri, por que Japeri? Japeri recebe 240 milhões de orçamento, dinheiro, e tem 100 mil habitantes. Quer dizer, é R$1, R$2 para cada uma pessoa. Enquanto nós estávamos aqui recebendo menos de R$1 por pessoa com mais de 600 mil habitantes. Nova Iguaçu vai começar a ter esse problema de dinheiro, porque já está chegando a 1 milhão de habitantes, entendeu? E recebe ainda como 750 mil habitantes, entendeu? Então esse é o problema. Belford Roxo hoje, se cuidar com carinho, nós temos que entrar da seguinte forma: mudar. Belford Roxo hoje tem um perfil de comércio.
é comercial. Porque o maior empregador, como você diz, de Belfor Roxo, é a prefeitura, que tem um salário hoje, em média, da prefeitura, dá 30 milhões de reais. Só a folha da prefeitura dá 30 milhões de reais. E você vê, Renato, não tem nada atrativo dentro do município que faça esses 30 milhões ficarem dentro do município. Aí você olha em volta, você vê Mesquita crescendo, Caxias crescendo, Nova Iguaçu crescendo, Nilópolis crescendo, entendeu? São João crescendo e Belfor Roxo continua sendo o mesmo município dormitório. Porque nós não temos um atrativo para o nosso município próprio, o próprio funcionário, receber o dinheiro e gastar dentro do município. Nós não temos um mercado que se preste, nós não temos um shopping que se preste, nós não temos um simples cinema que se preste. Teatro. Um teatro, nós não temos nada que atrai o nosso município a receber esse dinheiro no final do mês e gastar o dinheiro dentro do município. Esse é que é o nosso problema. Nós temos primeiro fortalecer o comércio de Belfor Roxo. Você vê, Renato, você vai hoje no centro de Belfor Roxo, não tem nem onde estacionar. Só tem placa de não estacione, não pare, não estacione. Como é que o comércio vai conseguir sobreviver se o cara não pode chegar próximo do comércio para poder gastar o dinheiro dele? Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Marcelo Vargas, empresário de Belfor Roxo. Nós vamos com um rápido intervalo. Voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. E você vai poder acompanhar toda a nossa programação. Marcelo Vargas, você colocou aqui vários pontos importantes, porque a questão de falta de planejamento causa todos esses problemas, né? E a gestão que eu tenho acompanhado, eu tenho entrevistado vários prefeitos aqui, secretário, uma série de outros. Se você não fizer um planejamento, um cronograma físico-financeiro, início, meio e fim, você acaba perdendo o controle. Se perde. Aí vira uma coxa de retalho que você tem que administrar. E aí ele, em vez de estar pensando em fazer uma gestão pública com a população, acaba pensando já em reeleição. E aí, para aumentar o domínio, acaba entrando numa rota de colisão com a própria trajetória que ele fez. Por exemplo, a Baia, recentemente eu tive entrando em contato com a administração lá da Baia, tem um condomínio ali, próximo à Dutra, né, tem um viaduto, e no final lá de Bom Pastor, final de Nova Aurora, tem um arco metropolitano, que até agora, o governo quando fez o arco metropolitano, que era o escoamento da produção, né, na pista, que era de Itaboraí e Itaguaí. Belfor Roxo não fez a saída. Até hoje, por exemplo, ficou aquela área enorme ali, sem ter condição de deslocamento. Isso causa um problema danado, porque você tem que passar por centro de Belfor Roxo, um engarrafamento, atravessar o viaduto, ou então ir para o Coelho da Rocha, você perde tempo pra caramba, trânsito caótico. Aquele centro de Belfor Roxo ali é uma confusão danada. Muitas das vezes, até para você se deslocar para a saída. E para piorar, você colocou uma coisa interessante. Como não tem um atrativo, o povo de Bom Pastor faz compra em São João de Meriti. O pessoal de lote 15, Caxias. O pessoal do centro daqui da Areia Branca e da Prata faz em Nova Iguaçu. Então, quer dizer, o funcionário ganha o próprio salário da prefeitura e vai gastar em outros municípios. Qual seria a tua sugestão para fazer com que houvesse uma conscientização e, ao mesmo tempo, uma estratégia de atrair investimento? Renato, você falou a palavra certa: planejamento. Quando você faz sem planejamento, você acaba asfaltando uma rua onde você não fez esgoto. Aí depois você acaba quebrando aquela rua para poder fazer o esgoto e depois não tem dinheiro mais para poder asfaltar. Ela continua no buraco. Planejamento. Belfor Roxo hoje tem que planejar uma forma do munícipe ficar dentro do nosso município para gastar o dinheiro dentro do nosso município. Para quê? Para ter receita e receita girada no município. E girando a receita, gira emprego e gira renda e paga, todo mundo paga. Até qualquer lojinha que for aberta dentro do seu próprio bairro vai se desenvolver. Mas para criar ser atrativo, você tem que ter planejamento. Por exemplo, aquele terreno que foi em frente ao batalhão, ali são 10 mil metros quadrados, que o Alcide, na época, comprou o terreno para a prefeitura. Então o Instituto Federal? Exatamente, fez a doação para o Instituto Federal. Não tem planejamento.
Porque a educação é fundamental, é óbvio que é fundamental. Mas se você sabe que o teu município precisa de comércio atrativo, você não vai trazer uma escola. Nós temos 2 universidades dentro do município. Nós temos, acho que uma ou 2 FATEC dentro do município, entendeu? Você pode botar o Instituto Federal em outro local, mas são 10 mil metros quadrados que você pode trazer ali um grande Guanabara. Você pode trazer a rede Quiroplex para montar um núcleo de cinema, 10 telas de cinema com estacionamento, para que possa ter ser atrativo o município no final de semana, entendeu? Ou durante a semana. Você pode botar um shopping em pé, um shopping de 4, 5, 6 andares, como o Top Shopping, entendeu? São 10 mil metros quadrados. Por que não aproveita o Carrefour que já está ali? É isso que eu estou falando para você. Aí o incentivo, o Carrefour ficar morto para Belfor Roxo, porque não tem a bendita a entrada lateral da Dutra. Você entendeu? O pessoal porque passa direto. Até pra gente que é de Belfor Roxo, Renato, tem que dar uma volta. Complicado você ir para o Carrefour. Então o Carrefour não se torna atrativo, se tornaria assim, abrindo a entrada, porque o Carrefour é o único mercado que você vem de lá da cidade, onde alguém pode entrar, fazer uma compra e ir embora. O cara que mora em Nova Iguaçu, o cara que mora em Japeri, o cara que mora no Morro Agudo, Queimados. Aquele recuo, por exemplo, a linha do trem, sempre estava se trabalhando desde a década de 90 de fazer o recuo até o viaduto da Baia para poder ganhar o espaço, porque você falou uma coisa importante. Eu quero fazer compra ali no centro, eu vou parar o carrão aí. Tem lugar onde parar. Hoje você está fomentando confusão, parece até uma Índia ali. Exatamente. E aquele recuo ali dos ônibus, aquilo foi ideia minha ainda, no governo do Denis. Eu briguei para poder fazer aquele recuo, para poder acabar com aquele engarrafamento. Aí agora o outro passou, o pessoal, os camelôs, tudo para aquele lado de lá, e já não serviu de propósito para aquilo, que ele ia fazer um outro chafariz ali no centro, não sei se sabia, né? Um outro chafariz no centro ali, para ficar bonito, e o pessoal não tem onde comer. Você entendeu? Então, se você não criar formas de atrair o nosso munícipe, de continuar comprando no município para gerar o dinheiro, você não vai crescer nunca. Nós vamos continuar fomentando Nova Iguaçu, Caxias, São João, Nilópolis, Mesquita, vão continuar crescendo com o nosso dinheiro, porque nós não temos um shopping. Um shopping uma invasão, sequer. Exatamente. O cara quer comer uma pizza, vai para outro lugar. Exatamente. Ele vai para o cinema e come a pizza no lugar de cinema, entendeu? Então nós temos área ainda, Renato, nós temos área no lote 15, que é a única área boa para Belfor Roxo de desenvolver e fazer o oposto, seria lote 15. Porque quando eu abrir esse shopping aqui na Dutra, que é do Mesquita, acabou o centro de Belfor Roxo. Aí decreta falência o município, que já está em Inclusive vai ser um dos maiores shoppings exatamente. Do estado. Então quer dizer, todo mundo vai sair de Belfor Roxo e vai para lá. Então nós teremos que hoje planejar Belfor Roxo para a gestão seguinte, para que nós pudéssemos hoje atrair um bom comércio, mudar o Instituto Federal de local, arrumar uma boa área para eles, mudar o Instituto Federal do local, ceder aquela área para uma grande rede de mercado, uma grande rede de shopping, para que, se você não pode botar mais um shopping aqui para concorrer com esse shopping aqui, não vai adiantar nada. Entendi. Entendeu? Agora, outra coisa que é fundamental, eu acompanho isso de perto, é a questão da saúde. A saúde é um tendão de Aquiles de qualquer governante. Por que a saúde, por exemplo, você já foi em vários locais, lá nos hospitais dos Estados Unidos, né, já viajou em vários locais em outros países, por que a saúde não funciona na Baixada e aqui em Belfor Roxo é uma dificuldade danada para que o cidadão que paga os impostos, que está trabalhando para poder ser atendido na hora que ele precisa, chega na hora lá, é um Deus acuda, tem que usar influência política até para dar o jeitinho de ser atendido. Renato, olha só, a saúde de qualquer lugar ela vai ser problemática. Por mais que você invista o que é 25% que a lei diz que você tem que investir do seu próprio, nós vivemos hoje no orçamento que é do governo federal. O governo federal está em queda, está em baixa, o governo estadual está quebrado, vai quebrar um município que não é autossustentável. A saúde de Belfor Roxo, se o gestor não pensar, planejar a saúde de Belfor Roxo, não vai ter saúde nunca. Porque é camaradismo, o médico vem, faz parceria e vai embora e o povo se dane. Eu estou rodando em Belfor Roxo, eu fico com pena. O médico ganha bem? Ganha. A gente botou na época do nosso governo, nós botamos um salário de 10 mil reais por um plantão por semana. Um plantão de 24 horas. E trabalha um dia só? Um dia só na semana, ganhava 10 mil reais por mês.
Mas ele tinha que fazer o plantão dele, não podia faltar. Quer dizer, se ele tivesse uma folga... Ele trabalha 4 dias por mês? 4 dias por mês e ganha R$10.000. E eu não ia aí. Outra coisa, a gente botava da seguinte forma: o salário dele era R$2.000. E a bonificação dele era R$8.000. Mas se ele não fizesse os 4 dias, ele perdia a bonificação. Só ganhava R$2.000. E por que não entendeu? Funciona? Porque o próprio gestor que está no hospital, às vezes ele é conivente. Você entendeu? A corrupção é o que mata tudo, é o que mata mais pessoas no mundo do que o próprio revólver, da arma, doença, cigarro, câncer. É a corrupção. Você entendeu? Eu fico com pena de você ver hoje, se você vai em Belfort Roxo hoje, Renato, você vê um monte de Fiatzinho novo rodando, o pessoal rodando aí da administração, para um lado para o outro. Aí você vê a ambulância, a UTI do Corpo de Bombeiro, igual a maluca para um lado e para o outro, pegando paciente de Belfort Roxo para levar para os hospitais, porque não tem ambulância. Só tem ambulância da SAMU. Você acha que se botar uma câmera nos hospitais para saber se o médico vai estar lá e funciona? Tem que ser feito. Tem que ser feito, colocar o dedinho a cada hora. Ponto digital a cada controle. hora. A informação, Renato, a informação está aí. A tecnologia está aí para ajudar você. Você entendeu? Eu não vejo aonde você não tem, você tem um smartphone, todo mundo tem um smartphone, você tem hoje tecnologia que você pode avançar dentro da medicina de salvar vidas. Que você pode hoje, em vez de você comprar um monte de carrinho Fiat para todo mundo ficar para um lado, você compra a cada 2 anos, compra 2 ambulâncias. Até você tem 10 ambulâncias próprias do seu município. Você tem tua central de ambulância, onde você realmente vai atender o munícipe na necessidade dele. Não precisa ser todas elas UTI. Mas você tem 9 empresas de ônibus dentro do município, você tem a própria Bairro do Brasil, a Ebamag, a Lubrizol, você tem a Air Liquid que está lá dentro. São empresas que querem ajudar. Mas não ajuda porque não há transparência. O nosso município é uma vergonha. Tudo que acontece, nós só temos mídia negativa. Só mídia negativa. Nós não temos orgulho de ser belforrochense. E eu trabalhei no governo do Denis e não tenho orgulho nenhum para dizer que eu trabalhei. Porque foi um fiasco. Mas só quem me conhece sabe o quanto que eu briguei para ser diferente. Porque você tem que informatizar. Você chega na prefeitura, um andar não fala com o outro, um computador não conversa com o outro, um do lado do outro, Renato. É um absurdo. Como é que administra? Você entendeu? Então você tem que ter hoje, os filmes aí que mostram para você, simples, você vai atende uma pessoa na ambulância, vai atender uma pessoa que está traumatizada, você pode preencher ali o cartão, você pode encaminhar esse cartão, encaminhar essa informação direto para o Hospital do Joca, ou o próximo que vai ser. A pessoa quando chegar lá, a unidade de tratamento, ela está preparada para salvar essa vida. Você tem remédio ou não tem? Exatamente. O programa do Melhor em Casa, Renato, é espetacular o programa. Eu sempre falo da Tiana, porque eu vi aquela mulher esforçada. E os médicos que trabalham no Melhor em Casa. Você vê aqui, às vezes, o golzinho todo quebrado, e você vê um sentado no colo do outro, Renato, sem ar-condicionado, para ir atender o paciente em casa, o idoso em casa. Você entendeu? Aí chega lá, passa uma receita, e dá a receita na mão da família, que não tem nem como se deslocar para a farmácia popular, nem mesmo na farmácia do município. Então por que você não bota ali eletrônico? Você faz o receituário eletrônico, você empurra a receita eletrônica e recebe, manda para lá e pega o motoboy e entrega o remédio. Você entendeu? Então isso tudo chama-se o quê? Você falou planejamento. Belfort Roxo nunca foi uma cidade planejada. Por isso que eu entro toda segunda-feira, Renato. Eu entro toda segunda-feira no meu Facebook às 19 horas para, junto com as pessoas, planejar a cidade de Belfort Roxo. Em 2020, nós vamos lutar pela essa cadeira, Renato. Mas para fazer diferente. Para fazer diferente. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje com a participação do Marcelo Wagner. Marcelo, eu acho que você vai ter que ser convocado de novo, né? Porque foi importante todas essas informações, porque você tem uma bagagem, tem um conhecimento. Muitas das vezes a pessoa, eu sempre defendi aqui no programa que deveria ter uma escola de administração pública. Eu já trabalhei em vários órgãos aí, fui consultor. Deveria, por exemplo, o cara quer ser candidato a vereador, ele deveria passar por uma escola, uma escolinha. Para que quer ser candidato a vereador? Aí ele está lá, e no final ele faz uma prova. Essa prova poderia ser feita até para os partidos políticos, para não passar vergonha. Exato. Porque senão o cara ficar pulando de galho em galho. E para prefeito a mesma coisa, secretário é a mesma coisa. Porque quando ele for assumir a pasta, ele tem que saber a responsabilidade do que é administração pública. Exato. Porque depois, quando ele estiver respondendo o processo, ficar impedido, é um constrangimento para todo mundo,
Porque quando o eleitor vai votar, seja no vereador, no prefeito, no vice-prefeito, ele quer que a coisa funcione. Exato. Né? Ninguém vai para lá torcendo, porque o cara quebra. Exato. Até porque depois que terminou a eleição, o cara tem que administrar. Exato. Tem que o que vier pela frente dele. Então aí o cara aí vai inventar, aí vai pegar uma pasta que não tem domínio público, aí faz o conchavo para poder. Aí vira refém. Vira refém do próprio sistema que ele, em discurso na campanha, falou que ia mudar. E ele se perde, tá, Aí Renato? depois, quando ele entra, ou então o fornecedor banca a campanha do cara, aí ele vem de governar. O povo acaba governando para quem banca a campanha dele. Exatamente. Isso foi isso que aconteceu, né? Nós vimos aí nesse resultado disso tudo, do afastamento do prefeito. Então você vai ficar convocado para voltar outras vezes aí para a gente poder detalhar. E eu quero agradecer a sua participação, eu quero as suas considerações finais. Obrigado, Renato. Bom, primeiro eu fico muito grato de ter vindo aqui, tá? E nós temos muita coisa realmente para falar, Renato, muita coisa para mostrar para você, a capacidade que a gente tem de administrar o município de Belfor Roxo, saber as necessidades, mas administrar com planejamento, tá? A gente conversou um pouquinho só da saúde aqui, a gente tem muita coisa para falar sobre a segurança pública, a gente tem coisa para falar sobre a educação, a coisa para falar da assistência social, entendeu? Do desenvolvimento do Belfor Roxo, fazer Belfor Roxo ser atrativo, entendeu? Para o próprio município. Eu não estou falando nem atrativo para empresas virem, Renato, porque uma empresa que vem para o município, você vai ter que dar incentivo. Então, se você dá incentivo para essa empresa vir, ela vai vir, Renato, porque nós temos água, nós temos energia, nós temos área que possa colocar ele. Logística. O problema todo nós vamos sair perdendo. Porque se hoje bota uma empresa no município, você dá incentivo, mesmo que o incentivo seja do ICMS, do Estado. Ela vem para o município, o cara vai, nós arrumamos o emprego para o município, aí ele vai, trabalha, chega no final do mês, ele pega a esposa e as crianças, pega o dinheiro que ele recebeu e vai gastar em Caxias, vai gastar em Nilópolis. Então, o planejamento, a princípio, é melhorar o comércio de Belfor Roxo, ser atrativo, tornar o nosso município atrativo para o nosso município, deixar de ser um município dormitório. Quero agradecer você que tem aqui, observou a gente, está com a gente aqui até o final, agradecer a todos de Belfor Roxo e meus amigos que estão vendo esse programa que é fantástico, Renato. Quero agradecer você de todo o coração pela oportunidade de estar aqui, de me trazer no Municípios em Ação, Renato. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.